Paz, meu querido, minha querida! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem, esteja tudo em ordem na sua vida. Hoje eu tenho uma palavra poderosa do Senhor para trazer para você, para deixar para você ser abençoado. Mas antes disso eu já quero pedir para você, deixe o seu curtir aqui no canal, aqui nesse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, seu amém, manda para um amigo, para uma amiga, para o vizinho, para o parente, manda para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa que você não ama tanto assim. Mas o importante é que quando você faz isso, a palavra de Deus ela é levada para mais pessoas e você está cooperando para o crescimento do reino. Você está cooperando para que mais pessoas sejam abençoadas através desta mensagem. Amém? Vamos para o vídeo então. Meus queridos, abram as suas Bíblias comigo no livro de João, capítulo 9 e versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Versículo 3, Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Amém. Meus queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa natureza humana, de fazer planos, de criar expectativas em algo. Só que é natural que a gente faça e é bom que a gente tenha planos e projetos. Só que o que acontece quando as coisas não saem como planejado? O que acontece quando as coisas não dão certo? Quando aquilo que você almejava tanto, você vê se perdendo, você vê assim como um trilho que sai, um trem que sai dos trilhos. E para casar e para trazer em conjunto com essa mensagem que eu quero discorrer com você, eu quero lhe contar uma história. Havia há um certo tempo atrás, em uma cidade longínqua, uma cidade distante, no interior de uma cidade, uma família. E essa família só tinha um bem. Tudo que essa família possuía era uma vaquinha. E essa vaquinha é que gerava todo o sustento daquela casa. Essa vaquinha dava leite e com aquele leite eles conseguiam fazer o queijo e eles utilizavam o leite para consumo próprio e também vendiam o que sobrava. Mas por ser só uma vaquinha, a miséria era muito grande, era uma pobreza muito grande, porque você imagina, uma vaquinha só para sustentar uma família? Não tem como isso ser possível, ou melhor, até é possível, mas você vê um cenário de pobreza, de miséria extrema. E era assim que aquela família vivia. Vivia triste, vivia muito limitada. Mas um certo dia chega um homem muito sábio até aquela família. E esse homem chega lá e começa a conversar e começa a querer entender aquela situação, começa a querer entender o porquê de somente aquela vaquinha. Ele conversa com o proprietário das terras, da proprietária da vaquinha, e ele explica que é o único sustento, só que ele é muito limitado. E ele consegue ter um panorama geral. Ele, sendo muito sábio, foi dormir naquela noite. No outro dia, cedinho, antes de clarear o dia, ele acordou mais cedo do que toda a família. Foi até o estábulo, pegou aquela vaquinha pela corda, foi com ela até o ponto mais alto que tinha naquela região, o penhasco mais alto. E aquele homem sábio jogou aquela vaca, jogou a vaquinha para baixo.
Ele jogou para baixo o único sustento. Ele jogou pelo penhasco o único bem que aquela família possuía. A única forma de gerar lucro era aquela vaquinha. E ele acabou de destruir com aquilo ali. Tendo feito isso, ele seguiu o seu caminho e foi embora. Passaram-se alguns anos e ele retorna àquela cidade. E ele não podia deixar de transparecer uma curiosidade em saber como que estava aquela família após esses longos anos. Ele então se dirige até o local daquela propriedade e se depara com um cenário completamente diferente. E ele vê lá uma linda casa com um gramado lindo, um gramado verdejante, crianças correndo no pátio. Ele olha e vê plantações das mais variadas em toda a extensão que o seu olho poderia alcançar. Ele vê animais pastando naquelas pastagens, naquela grama. E ele chega e pensa, ao ver aquilo tudo, ele pensa, meu Deus, certo? Aquela família morreu e vieram alguém aqui, comprou essa terra e então construiu tudo isso. E ele vai então a ter com o dono da propriedade, ele chega e pergunta, quero falar com o proprietário. Sem perda de tempo, o funcionário já foi lá, chamou o proprietário. E ao se deparar, ele disse, meu querido, eu quero saber o que foi feito daquela família que morava aqui, que tinha só uma vaquinha e era o único bem, o único gerador de receita que essa família tinha. Ele diz, o proprietário então olha e diz, olha, somos nós mesmos. Mas o que aconteceu? O que aconteceu que mudou tanto que agora você tem, eu vejo pastagens, eu vejo plantações, eu vejo animais, eu vejo essa bela casa com crianças, com filhos. Ele explica, olha, exatamente eu não sei o que aconteceu, só sei que a nossa vaquinha de um dia para o outro sumiu e nós ficamos sem chão. Nós ficamos completamente desesperados num primeiro momento porque era tudo o que nós tínhamos, ela era o nosso sustento. E só que a gente parou para pensar e aquilo ali nos obrigou a correr atrás de outros recursos. Então a gente começou a plantar, a gente começou a variar as plantas, a gente começou a vender essa plantação e comprar gado e comprar outros animais. E a gente começou então a comprar mais terras, a gente conseguiu construir nossa casa. Bom, e você está vendo, o homem sábio ficou admirado com essa situação. E o que essa situação tem a ver com a palavra de hoje? Eu quero te falar sobre momentos que fazem com que a gente perca o controle, com que a gente se sinta completamente fora de controle da situação da nossa vida. Momentos que não saem como planejado, que é assim como era na vida desse rapaz que eu li a Sagrada Escritura. O que a palavra nos diz? A palavra nos diz que Jesus, passando por aquele local, havia aquele rapaz, aquele homem que era cego desde o seu nascimento. E eu imagino, irmãos, não tem como eu não imaginar a vida desse jovem. Não tem como não imaginar, até mesmo antes disso, os seus pais. Até porque é natural que quando nós temos um filho, o que nós queremos é que ele venha com saúde, é que ele venha bem, ele venha, como a gente gosta de dizer, que ele venha perfeito. É isso que a gente espera. E hoje você ter um filho deficiente é uma situação completamente contornável. Você consegue inserir hoje alguém com uma deficiência visual na sociedade, ele consegue ter uma vida normal. Mas quando nós falamos de milhares de anos atrás, é uma realidade completamente diferente. Quando você tem uma deficiência, você era fadado a uma vida de miséria, a uma vida de mendigar o pão.
E quando esses pais, os pais desse homem, os pais desse rapaz, aguardavam o seu nascimento, imagino que eles estavam ansiosos, com uma grande expectativa e felizes com que logo poderiam ter seu filho nos braços, mas quando ele nasce e vai se passando os dias, eles percebem que havia um porém. Ele era cego. E ali eu posso ver, eu posso imaginar que ali o mundo daquela família ele desaba, que o mundo daquele casal ele cai, porque eles pensam: poxa vida, o nosso filho que poderia nos ajudar, que poderia crescer saudável, ele nasceu cego. Ele não vai conseguir aprender, ele não vai conseguir nos ajudar, ele não vai conseguir trabalhar. Não tem outra solução para ele a não ser mendigar pão. Meus queridos, tem situações na nossa vida que vão sair do nosso controle, que a gente não vai conseguir nem pensar, nem entender o que está acontecendo. Tem situações que a gente vai se sentir muito impotentes. Porque é muito bom quando a gente faz planos, quando a gente traça metas e objetivos. É muito bom, não é? Eita, quem não gosta de colocar os planos no papel, sonhar, elaborar? A gente se empolga, né? E fica naquela alegria. Mas é tão triste quando a gente vê tudo indo por água abaixo e aquilo que a gente mais sonhava, aquilo que a gente mais desejava, a gente vê escorrendo como areia por entre os nossos dedos. Uma situação muito triste, uma situação que nos faz ficar profundamente angustiados. Porém, essas situações, elas vêm na nossa vida e não são por acaso. A palavra mesmo nos diz que nada vai acontecer sem um propósito. Tudo que acontece é porque há um propósito na nossa vida. Tudo há um propósito. Então, por mais difícil, por mais turbulenta que seja a situação que você está vivendo hoje, talvez você não entenda, talvez os seus planos, as suas metas deram tudo errado, talvez o seu negócio falhou, a sua ideia fracassou, talvez aquilo que você mais queria você não alcançou, talvez você imaginava ter uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida saudável, e hoje você vive triste, você vive cabisbaixo, você vive doente. Aleluia. Mas eu quero te dizer que nem tudo é para sua vergonha. As coisas vêm para glorificar o nome de Deus. Aleluia. E quando aqueles discípulos falam para Jesus, os apóstolos falam para Jesus: mestre, quem foi que pecou? Porque quando algo dá errado na sua vida, é normal que as pessoas vão olhar e dizer: nossa, aquele ali com certeza fez alguma coisa errada. O que será que ele fez, né? O que será que ele fez para estar nessa situação? Ah, com certeza ele tem pecado, com certeza tem uma coisa escondida. Não é assim? Até mesmo nós, quando estamos num momento difícil, a gente pensa: poxa vida, o que será que eu fiz de errado para estar assim? Não é? É assim que a gente pensa. Mas tem coisas que acontecem, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Essa sua situação, essa dificuldade que você está enfrentando, esse dilema que você vive hoje, por mais triste, por mais difícil que seja, é para que através da tua vida, outras vidas sejam salvas. É que através dessa dor que você sinta hoje, desse problema que você está enfrentando, isso possa servir de testemunho para, quem sabe, milhares de outras pessoas que vão passar pela mesma situação que você e estão sem entender, estão pensando que é o fim. Você pode dizer para elas: não é o fim, comigo não foi o fim, e com você não vai ser também. Aleluia. É maravilhoso. As coisas que Deus faz são maravilhosas. E a gente não consegue entender, não conseguimos dimensionar. Porque há um novo amanhã para a sua vida. Há um novo dia brilhando para você. Basta você acreditar. Aleluia. E eles perguntam e Jesus ele dá essa resposta. Jesus diz: calma,
calma, não é bem assim, nem tudo é pecado, tem coisas que são para glorificar o nome de Deus. Ali que começa uma parte interessante da história, porque eu vejo Jesus fazendo algo que quebra paradigmas. Jesus por si só foi alguém fantástico, não tem nem palavras para descrever o quão maravilhoso que nosso Jesus foi. E é, e continua sendo e sempre será. Mas enquanto ele caminhou por essa terra, ele fez milagres, ele fez maravilhas que a gente consegue trazer de exemplo para a nossa vida até hoje. E quando ele se dirige para a vida desse rapaz, e o que ele faz? Olha só, Jesus poderia muito bem ter dito assim para ele: ó, tá curado, você tá pronto, tá enxergando. Era muito simples para Jesus fazer isso, não é? E às vezes a gente espera uma resolução para a nossa vida com um estalar de dedos, um passe de mágica. A gente acha que as coisas vão resolver, a gente vai pedir: Jesus, me ajuda, e Jesus vai assim: pronto, está resolvido. Mas não é bem assim. Existe um processo, assim como foi com esse rapaz. O que Jesus faz? Jesus cuspiu na terra, olha só, fez lodo, fez um pouco de barro, passou nos olhos daquele rapaz e disse: vai e se lava. Agora imagina a cena comigo. Aquele rapaz saindo dali, com os olhos cheios de terra, cheio de barro, caminhando, e as pessoas olhando e não entendendo nada, e dizendo: mas o que é isso? Além de cego, ficou louco. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, viu? Eu quero dizer para você que pode até parecer loucura, mas se você tem a palavra de Deus, se você tem a promessa em sua vida, aleluia, por mais que pode parecer loucura o processo, por mais que pode parecer loucura isso que você está vivendo, aleluia, quando você tem a promessa, aleluia, é Deus que assina embaixo e as coisas vão dar certo na tua vida, aleluia. Não precisa temer, não precisa ficar com medo dos julgamentos, não precisa ficar com medo daqueles que vão apontar o dedo, daqueles que vão olhar e vão rir de você, porque isso vai acontecer, mas creia na promessa, aleluia, creia na palavra que Deus liberou sobre a tua vida, creia que Deus tem grandes coisas preparadas para você, aleluia. E esse jovem creu, ele creu na promessa do Senhor, e foi lá e lavou os seus olhos, e viu, e acordou para um novo dia, e viu a transformação e o milagre acontecendo na sua vida. Aleluia, eu imagino quão maravilhoso foi. Aleluias, quão maravilhoso foi. Eu imagino a alegria contagiante daquele rapaz ao ser curado, ao receber aquilo que ele tanto esperava. Aleluia, glória a Deus. Só que olha que interessante, né? A gente vê, e a palavra vai nos dizer que eles olhavam para esse rapaz e eles diziam assim: bom, eu vou ler para você acompanhar na história. Olha que fascinante. Aleluia. Versículo 7, parte B do versículo vai dizer assim: portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam: este é ele. E outros diziam: ele é semelhante a ele. Mas ele disse: eu sou ele. Aleluia. Quando acontecer um milagre na tua vida, as pessoas não vão nem te reconhecer. Quando acontecer aquilo que Deus tem prometido para você, as pessoas vão olhar e vão pensar: poxa, mas será que é ele mesmo? Será que é ele? Aquele que estava todo ferrado, aquele que estava naquela situação difícil, será que é ela? Que tinha aquela família toda
problemática, cheia de mágoas, cheia de problema e dificuldade? Será ela agora que tem um lar abençoado, uma família linda? Aleluia! Eles vão dizer, não pode ser, mas você vai dizer, sim, sou eu, porque Ele fez a obra em minha vida. Aleluia! Deus quer fazer a obra em você, mas você precisa se entregar, você precisa confiar, entender que por mais difícil que seja esse caminho, por mais difícil que seja o processo, Deus quer te aperfeiçoar nessa caminhada. Vai ter coisas que você não vai entender, como na história que eu contei para você no início, dessa família que perdeu a vaquinha, mas aquilo forçou eles a se movimentarem. Então você está entendendo que essa dificuldade que você tem hoje, que talvez esse momento que você não esperava na tua vida, ele força você olhar a situação por um outro ângulo e se esforçar ainda mais. Faz você sair da sua zona de conforto e olhar a situação de uma forma diferente. Para você ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer diferente, o que eu preciso mudar na minha vida. Aí eu vou te perguntar, qual é a vaquinha que você precisa sacrificar na sua vida? O que é que você precisa jogar do alto de um penhasco? O que você precisa eliminar da sua vida para que você possa viver a plenitude de Deus? Essa pergunta você tem que se fazer constantemente, para que você possa ter o discernimento e entender aquilo que você precisa mudar em sua vida, para que não mais tarde o agir de Deus sobrenatural em você. Que você não viva mais o natural, que você não viva mais o ordinário, mas que você viva o extraordinário e o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia! Eu quero orar por você, eu quero orar por você. E eu quero que você conecte aí agora comigo, fé com fé, para que você possa vencer. E eu vou orar e quero abençoar a sua vida nesse momento. Pai querido, eu oro agora, meu Deus, por esta pessoa que está me acompanhando, aí olhando através do seu smartphone, através do seu computador, enfim, Pai. Não interessa onde ela está, não interessa a situação que essa pessoa esteja enfrentando agora, Pai. Mas eu te peço, aleluia, que o Senhor trabalhe em seu favor, que o Senhor abra as portas, Pai, que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor faça compreender, Pai, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser alterado, para que ela possa viver o sobrenatural na sua vida. E que ela possa entender que esse processo, por mais doloroso que está sendo, está fazendo com que ela progrida, que ela cresça na tua presença, com que ela amadureça, com que ela se fortaleça, para que amanhã possa raiar um novo dia, um dia de vitória, um dia lindo, um dia maravilhoso, um dia que ela possa ver, Pai, que ele possa ver as tuas promessas se cumprindo na vida. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.